Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aqui estou eu mais uma vez, canal Servo de Deus Lucas Almeida, para trazer uma palavra para o nosso coração. Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente, você que vê esse vídeo. E Deus venha falar contigo através dessa palavra. Esse é o desejo do meu coração. Amém? Quero trazer uma reflexão hoje aqui sobre a Páscoa, uma pequena reflexão para o nosso coração, mediante a palavra de Deus que cura a nossa vida, que liberta, restaura, que transforma a nossa vida. Amém? Abra a sua Bíblia para a gente adiantar, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 6, vamos ler somente até o 8. Quero trazer aqui algo que Deus colocou no meu coração, que possa edificar a nossa vida, né? No último vídeo eu falei sobre a festa de Ramos que fizeram, né, o Senhor Jesus, e durante essa Semana Santa eu queria ter feito mais vídeos, mas infelizmente não fiz, mas estou trazendo aqui esse vídeo para a gente meditar nessa data especial que está no calendário, mas não só porque ela está no calendário, mas todos os dias o cristão que quer viver de acordo com a vontade, o cristão que quer ser um filho obediente a Deus, ele tem que viver essa data todos os dias, todos os momentos da sua vida, né? A Páscoa é marcada no calendário, tem uma data marcada no calendário, mas eu quero dizer para mim e para a sua vida que nós temos que lembrar deste momento todos os dias. Amém? Vamos estar lendo a palavra de Deus e a gente vai estar comentando. 1 Coríntios 5, 6 diz: não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado: um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, e agora que Cristo, nosso Cordeiro Pascual, já foi oferecido em sacrifício. Verso 8. Então vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva o fermento, e não com o pão que leva o fermento velho do pecado, da imoralidade, mas com o pão sem fermento, e o pão da pureza e da verdade. Glória a Deus. Então aqui Paulo escreve esta carta aos Coríntios, falando dessa passagem da Páscoa. Mas antes quero voltar com você lá no Velho Testamento, que a primeira Páscoa foi quando Deus libertou Israel da escravidão, quando Deus usa a vida de Moisés para tirar o povo hebreu cativo da escravidão no deserto, para o povo ser livre e viver a vida agradável a Deus, mas livre da escravidão. E agora temos a Páscoa com Jesus com outro significado. Então a primeira Páscoa foi para comemorar, eles comemoraram, se alegraram da libertação da escravidão. E agora Jesus vem aqui nos libertar do que nos aprisionava, né? Jesus vem tomar o castigo, né? Igual diz lá em Isaías 53, diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O quão forte é essa palavra para a gente meditar nela, não só numa data no calendário, não só numa semana específica que temos no calendário, mas todos os dias de nossas vidas. No versículo 10 de Isaías 53, eu acho muito forte, que fala: foi do agrado de Deus moê-lo. Foi do agrado de Deus moê-lo, passar tudo que Jesus passou para mim e para você, ter uma vida de intimidade com Deus, para nós podemos se arrepender dos nossos pecados e eles serem perdoados, para nós viver uma vida dedicada a Deus aqui na terra, como moradores no céu, e assim herdar a salvação. Foi para isso que Jesus veio. Então a Páscoa não tem significado de comer chocolate, né? Muita gente aí, com certeza é bom, é agradável ao nosso paladar, mas muita gente passa em branco essa data sem se lembrar sequer de Jesus, mas lembra de comprar um ovo de Páscoa que tem que dar para o seu filho, tem que dar para o seu parente, né? Mas o principal significado da Páscoa não é ovo de chocolate, não é coelho da Páscoa, mas é o Jesus Cristo que veio aqui na terra suportar um peso que ninguém poderia suportar. A palavra nos diz que nós estávamos como ovelhas ao matadouro, mas Deus, lá em João 3,16, a palavra nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, durante essa semana, muitas pessoas se lembram dele, mas é uma falha, não temos que se lembrar somente durante essa semana.
mas todos os dias de nossa vida. O Cordeiro Pascual que nós temos, que é Jesus Cristo, e Paulo falava através dessa carta, e ele diz no versículo 6 de 1 Coríntios 5, não está certo que vocês estejam orgulhosos, como vocês conhecem aquele ditado, um pouco de fermento fermenta toda a massa, ou seja, um pouquinho de fermento que você pôr ali na massa já vai fazer com que ela cresça, chegando ao seu objetivo principal. E o versículo 7 ele diz, joguem fora o fermento velho do pecado e fiquem completamente puros, aí vocês serão como massa nova. Então Paulo, em uma linguagem figurada, compara a nossa vida com uma massa e o fermento ali é colocado. Então quando nós conhecemos Jesus e sabemos que Ele é o Salvador da nossa alma, nós temos que aceitar Ele como um bom fermento para a nossa vida, deixando assim os velhos costumes. Em outra passagem, Jesus fala para os seus discípulos não se contaminar com o fermento dos fariseus, ou seja, não observem as coisas erradas que eles fazem e façam também. Então temos que tomar cuidado com isso. A palavra de Deus nos diz que se alguém estar em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então Paulo alerta aqui aos Coríntios nessa carta, então não se contaminem com o velho fermento. Se Jesus já tirou esse fermento velho de vocês por meio da palavra, o Cordeiro Pascual já tirou, já os libertou do pecado, já os perdoou. Então fiquem só com o fermento bom, com a massa boa, que traz coisas boas. Então ele diz, joguem fora o fermento do pecado, aí vocês serão como a massa nova, sem fermento, como vocês de fato já são, porque a festa da Páscoa está pronta. Agora Cristo, o Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então esse é o verdadeiro significado da Páscoa. É o Jesus ressurreto, que ressuscitou para dar vida eterna para mim e para você. É o Jesus Cristo que tomou nossas dores, tomou nossas enfermidades. O castigo que trouxe a paz a nós estava sobre ele, ele suportou, ele comprou com sangue, com preço mais caro. Então esse é o verdadeiro significado da Páscoa, é Jesus Cristo suportando tudo e ressuscitando no terceiro dia, para que eu e você hoje pudesse se alegrar, para que eu e você hoje tivesse motivo de jubilar, dizendo e falando palavras de gratidão a Deus. Obrigado, Senhor, pela minha vida, obrigado, Senhor, porque o Senhor suportou aquele sacrifício, para que eu tivesse a oportunidade, a alegria da salvação, a alegria de perdão de pecados. Então Jesus suportou por nós, e Paulo diz no versículo 8, então vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, da pureza e da verdade. Então essa palavra que ela nos alerte, se nós temos vivido uma vida agradável a Deus, obedecido os ensinamentos de Jesus, que nós continuemos vivendo assim, esquecendo o fermento velho, porque as coisas velhas se passou, eis que tudo se fez novo. O Cordeiro Pascual está do nosso lado como advogado, mas vai chegar o tempo que ele vai estar como juiz, e aí é o que nós temos feito durante essa vida. Será que nós temos reconhecido o verdadeiro sacrifício de Jesus na nossa vida? Temos vivido de uma forma que o agrada? Temos vivido de uma forma que nós estamos almejando a salvação, vivendo na terra, mas como moradores do céu? Essa é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Então hoje, que nós possamos se alegrar a um Deus maravilhoso que entregou seu Filho sem pecado, sem mácula nenhuma, despiu da sua glória, desceu aqui na forma de servo para suportar as dores, para suportar aquela cruz pesada, para ser chicoteado. Ele pediu água, deram vinagre para ele, transpassaram ele com uma lança, mas ele olhou para aqueles homens e intercedeu por eles, dizendo, Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. Esse foi o nosso Jesus, que suportou isso tudo e no terceiro dia ressuscitou para trazer salvação para mim e para a sua vida. Ressuscitou no terceiro dia e por 3 dias ele estava ali morto. Satanás estava se alegrando, mas no terceiro dia ele disse, onde está a morte, a sua vitória? O Senhor ressuscitou, e o Senhor ressuscitou como esse significado da Páscoa. Então a Páscoa na velha aliança significou libertação da escravidão, e agora na nova aliança com Jesus Cristo, a Páscoa simboliza um Jesus ressurreto, um Jesus Cristo ressuscitado, que suportou tudo para que eu e você pudesse ser perdoados dos nossos pecados, para que eu e você pudesse ter uma vida de arrependimento, porque não adianta falar
que nós não vamos falhar sim, mas dentro de nós tem que ter algo, tem que ter o Espírito Santo de Deus, que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então que nós possamos dar lugar ao Espírito de Deus, que nós possamos reconhecer o Senhor Jesus não só nessa data, no calendário, mas todos os dias de nossas vidas, vivendo como pessoas, vivendo como servos de Deus aqui na terra, almejando a salvação. Amém? A tal ponto que nós sejamos exemplo para outras pessoas, não para sermos vistos, bem falados, não, mas para Deus ser reconhecido através de nós, para que as pessoas vejam que Ele realmente tem um comportamento diferente, tem um comportamento de alguém que teme a palavra de Deus. Então, Jesus suportou aquela cruz para que eu e você pudesse reconhecer isso, que Ele é o Cordeiro Pascual, e que nós possamos viver não só nessa data do calendário e se alegrar na Páscoa, somente nessa data, mas todos os dias, porque o Cordeiro ressurreto ressuscitou, o Cristo vivo ressuscitou para dar salvação para mim e para você, e que nós possamos viver uma vida de arrependimento, uma vida de constância, né? Porque nós precisamos disso para almejar o céu. Então, medite nisso. Nós sempre temos algo a melhorar na nossa vida. Somos pessoas errantes nessa terra, temos falhas, mas nada nos impede de querer melhorar todos os dias um pouquinho, né? Talvez você até tenha sido vencido por algum vício que é maior do que você mesmo, mas conte aos seus planos. Provérbios 16:3 diz: apresente os seus planos ao Senhor e eles darão certo. Então apresente ao Senhor. Se você tem uma fraqueza, apresente ao Senhor e Ele vai te fortalecer. Amém? Que você possa permanecer em Cristo, dando graças, reconhecendo Ele como Salvador da sua vida, como Cordeiro Pascual, porque Ele ressuscitou. Amém? Esta foi a palavra até aqui. Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém?